Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel e você está no canal Glória Aleluia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o contexto histórico e religioso do Evangelho de Mateus. Antes de iniciar sua leitura, é essencial entender as mudanças que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e já nos apresenta um cenário bem diferente do que vimos nos tempos de Esdras, Neemias e dos profetas pós-exílio. O domínio persa já não existia mais, agora a região estava sob controle de Roma, o idioma grego era amplamente falado e novos grupos religiosos e políticos, como fariseus, saduceus, zelotes e publicanos, surgiam no contexto judaico. Mas o que aconteceu nesses 400 anos entre Malaquias e Mateus? A resposta é muita coisa. Os gregos, liderados por Alexandre o Grande, conquistou boa parte do mundo, espalhou a cultura helenística, influenciando até os costumes judaicos. Depois os romanos assumiram o controle, impondo seu governo e seus tributos. Foi nesse cenário que Mateus, um cobrador de impostos judeu a serviço de Roma, foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um de seus discípulos. Os publicanos, como Mateus e Zaqueu, eram vistos com desprezo pelo povo judeu, pois arrecadavam impostos para os romanos e muitas vezes eram corruptos. Já os zelotes, como Simão, defendiam a libertação de Israel e muitas vezes recorriam à violência contra Roma. Mas veja como Deus transforma vidas. O Senhor Jesus chamou tanto Mateus, o publicano, quanto Simão, o zelote, para fazerem parte dos 12 discípulos. No mundo, eles seriam inimigos mortais. No reino de Deus, eles se tornaram irmãos. Foi também nesse período intertestamentário que os judeus começaram a preservar suas tradições orais. Eles registraram ensinamentos que mais tarde dariam origem a Mishnah, um conjunto de leis orais baseadas na lei mosaica. Depois, rabinos passaram a interpretar essas leis, gerando a Guemará, e o conjunto dessas obras ficou conhecido como Talmud. No entanto, Mishnah só foi organizada como um documento escrito no segundo século depois de Cristo, após, claro, o período intertestamentário. Essas mudanças no cenário político e religioso ajudaram a preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, cumprindo as profecias sobre o Messias que constavam no Antigo Testamento. A vocação de Mateus. Em Mateus 9,9 lemos: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Antes de ser chamado por Jesus para ser seu discípulo, Mateus trabalhava como publicano. Isso significava que ele lidava diretamente com dinheiro, além de ser responsável por organização e contabilidade. Esse aspecto da sua profissão é fundamental para entendermos como ele escreveu o seu evangelho. Ao invés de seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos, como outros evangelistas, Mateus usou seu dom para organizar e agrupar os ensinos e os eventos por temas. E essa é uma característica marcante do Evangelho segundo Mateus. Um exemplo claro disso aparece logo no começo na genealogia de Jesus em Mateus 1,17. Mateus faz questão de destacar: de Abrão até Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14, e do exílio na Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Agora, o que ele quis dizer com essa divisão de 14 mais 14 mais 14? A intenção parece ser uma maneira de facilitar a memorização sem grandes mistérios. Algo bem parecido com o que os contadores fazem quando organizam números em grupo, como de 1000 em 1000, de 100 em 100, só para ficar mais fácil. Seguindo essa mesma lógica, Mateus separa os acontecimentos por temas no seu evangelho.
Veja só o exemplo de alguns capítulos. Do capítulo 5 até o 7, temos uma compilação dos ensinamentos do Senhor Jesus. Nos capítulos 8 e 9, encontramos uma sequência de curas e milagres. No capítulo 13, há uma coletânea de parábolas. Isso não significa que todas elas foram ditas no mesmo dia pelo Senhor, mas que Mateus as reuniu no mesmo capítulo para facilitar o nosso entendimento. Outro ponto essencial: Mateus escreveu para um público judeu. Isso fica evidente porque ele faz dezenas de referências diretas ao Antigo Testamento, provando que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Os judeus conheciam, ou pelo menos deveriam conhecer, as Escrituras Sagradas. Por isso, Mateus deixa claro que Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Veja alguns exemplos de profecias cumpridas no Evangelho de Mateus. Mateus 1:23, o nascimento virginal é cumprimento das profecias de Isaías 7:14. Por isso, Mateus fez questão de dizer: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus 1:22. Mateus 2:6. O Messias nasceria em Belém é cumprimento de Miqueias 5:2. Sobre esse evento, Mateus escreve: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Mateus 2:5. Outra, Mateus 2:15. Cumprimento de Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus 2:15. Mais uma passagem. Mateus 2:17. É a respeito da matança dos inocentes previsto pelo profeta Jeremias no capítulo 31 do seu livro. Mateus 4:15. O cumprimento de Isaías 9:1-2, a luz raiando sobre a Galileia, que diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mateus 4:14. Mateus 8:17. Cumprimento de Isaías 53:4. O Messias levando sobre si as dores, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Assim também Mateus 13:34-35, cumprimento de Salmo 78:1-2, o Messias ensinaria por parábolas. Mateus 21:5-7, cumprimento de Zacarias 9:9, a entrada triunfal em Jerusalém e muitas outras referências. Mateus fez questão de fazer referência à lei e aos profetas, que para nós cristãos é o que chamamos de Antigo Testamento, pois essa era a base da fé judaica. Os judeus conheciam as Escrituras e guardavam ansiosamente a vinda do Messias, que em hebraico é o mesmo termo para Cristo em grego. No entanto, apesar de estudarem as profecias, muitos não reconheceram que o Messias já havia chegado. Por isso, Mateus se dedica a mostrar, com a base nas próprias Escrituras, que todas as profecias se cumpriram no Senhor Jesus, comprovando assim que Ele é o Cristo prometido. Mateus quer que os judeus entendam que o Senhor Jesus é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento. Eles não poderiam rejeitar aquele que cumpriu todas as profecias. E de fato, centenas de profecias se cumpriram em Jesus, e com a sua vinda, o que nos dá plena certeza de que Ele, Jesus, é sem dúvida o Messias prometido. Assim, o Evangelho de Mateus se destaca por conter muitos ensinamentos do Senhor Jesus, mostrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, explicar detalhadamente sobre o reino dos céus, ser escrito especialmente para os judeus. Naquele tempo, muitos judeus creram no Senhor Jesus, mas outros olhavam com desconfiança. Não rejeitavam seus ensinamentos nem os milagres, mas questionavam algo específico. As Escrituras diziam que quando o Messias viesse, traria o reino dos céus e a paz. No entanto, quando o Senhor Jesus veio,
o domínio do Império Romano ainda era evidente, com soldados patrulhando as ruas e a ameaça da opressão sempre presente. Por essa razão, muitos não aceitaram o Senhor, pois esperavam o Messias que estabelecesse um reino terreno imediato, sem entender que o reino que ele trouxe era espiritual e eterno. Principais tópicos do Evangelho segundo Mateus, capítulos 5 a 7. O Sermão da Montanha, direcionado aos discípulos, ensina a interpretação correta da lei de Moisés. O Senhor Jesus, ao dizer: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." Mateus 5,17. Logo em seguida, repete diversas vezes a expressão: "Ouvistes que foi dito aos antigos." Mateus 5,21, 27, 33, 38 e 43. Mas afinal, o que exatamente os judeus haviam ouvido? A resposta está no fato de que os judeus da época do Senhor Jesus não seguiam apenas a lei de Moisés, mas também as tradições orais que eram passadas de geração em geração. Essas tradições começaram a ser registradas mais tarde, como eu falei, na Mishnah, por volta do século II depois de Cristo, que se tornou base do que hoje conhecemos como Talmud. Com o tempo, foram acrescentadas interpretações humanas que muitas vezes distorciam o verdadeiro propósito da lei. Assim, na época do Novo Testamento, esses ensinamentos estavam amplamente difundidos na sociedade judaica do primeiro século. Portanto, quando o Senhor Jesus diz: "Ouviste que foi dito", ele não está citando diretamente a lei de Moisés, mas sim a maneira como os escribas e os fariseus a interpretavam e ensinavam. Muitas dessas interpretações não refletiam o real propósito da lei, mas eram influenciadas pelas tradições humanas. Por isso, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus corrige essas distorções e ensina a verdadeira aplicação da lei de Moisés. Ele mostra que o foco não deveria estar apenas no comportamento externo, mas sim na transformação do coração. Mateus 10. Instruções para as ovelhas perdidas de Israel. Em Mateus 10, o Senhor Jesus dá instruções claras aos seus discípulos para levar o ensino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa ordem foi dada no contexto da missão inicial de Jesus, focado no povo judeu, pois ele veio como Messias prometido primeiramente a Israel. Aqui, o Senhor instrui a pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, mas tudo isso voltado para os judeus, que eram o primeiro alvo da sua mensagem. É importante destacar que essa ordem específica foi para aquele momento e não deve ser confundida com a missão universal que viria depois. Mais tarde, após sua ressurreição, o Senhor deu aos seus discípulos a grande comissão: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Marcos 16, 15. Portanto, não devemos confundir as fases dessa missão. Inicialmente, a pregação foi dirigida a Israel, mas com o tempo, o evangelho se estendeu aos gentios, cumprindo o plano de Deus para a salvação de todos os povos. Mateus 13. As parábolas e o estado espiritual dos que recusaram Jesus. Em Mateus 13, o Senhor Jesus usa as parábolas para ensinar sobre o estado espiritual daqueles que o recusaram. Ele revela de forma simbólica o que aconteceria com aqueles que não aceitassem sua mensagem. Através das parábolas, como a do semeador, do joio e do trigo e da rede lançada ao mar, ele ilustra o contraste entre os que recebem a palavra e os que a rejeitam. Essas palavras também indicam que, devido à incredulidade de Israel, o reino de Deus será oferecido a outros. Com isso, começa o tempo dos gentios, que é o nosso tempo, quando a mensagem do evangelho se estende além de Israel, alcançando todas as nações. Jesus, ao explicar essas parábolas, ensina que o reino de Deus não seria imediatamente visível,
mas se espalharia de maneira gradual, tocando tanto os judeus quanto os gentios. O Senhor deixa claro que enquanto o reino é rejeitado por muitos, aqueles que recebem a palavra com fé serão parte desse reino eterno, que se manifestará de forma plena quando ele retornar. O julgamento de Deus sobre os judeus mediante sua incredulidade. O julgamento de Deus, conforme revelado no Evangelho de Mateus, recai sobre os judeus por causa da sua incredulidade. Em Mateus 21, 43 a 46, o Senhor Jesus disse: "Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza os seus frutos." Aqui vemos que, devido à rejeição de Jesus como Messias, o reino de Deus foi tirado de Israel. Contudo, isso não significa que o reino desapareceu, mas sim que o tempo de Israel foi temporariamente interrompido. O reino de Deus, que deveria ser usufruído pelos judeus, agora seria oferecido ao novo povo, ou seja, aos gentios que responderiam ao chamado do Senhor. Embora o reino tenha sido retirado de Israel por sua incredulidade, ele não desapareceu, está pendente. O reino de Deus será restaurado a Israel quando o Senhor voltar, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Davi e ao próprio povo de Israel. Esse processo de restauração acontecerá no retorno glorioso de Cristo, quando ele estabelecerá seu reino eterno. Cristo voltará. Como será o reino de Deus? É incrível como o Evangelho segundo Mateus organiza os temas para que possamos compreender os planos do Senhor de forma clara. Ele não apenas relata os eventos, mas nos leva a entender o propósito divino. Um ponto central do Evangelho de Mateus é o caminho para a cruz. Isso é essencial para compreendermos não apenas o fato histórico da cruz, mas também o seu profundo significado espiritual. O Senhor Jesus precisou ir à cruz por causa do pecado da humanidade. Isso é um tema que atravessa todo o Evangelho. No Evangelho de Lucas, vemos pastores vindo adorar o Senhor Jesus, enquanto em Mateus são magos do Oriente, ou seja, gentios que se aproximam para adorar o Rei. Isso já é uma indicação de que, embora o Messias fosse inicialmente enviado a Israel, o plano de Deus sempre foi de alcançar todos os povos. Em Mateus 8, 5 a 13, encontramos a história do centurião gentil, que demonstra grande fé. Essa passagem já aponta para o fato de que os gentios também responderiam ao chamado do Senhor, algo que não era esperado pelos judeus. Em Mateus 15, 22, encontramos a mulher cananeia, mais um exemplo de como o Senhor mostrava que sua mensagem não estava limitada a um único povo. E por fim, Mateus 10, 6, o Senhor instrui a pregar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas termina com a ordem da grande comissão: ide por todo o mundo. Mateus 28, 19. Com isso, Mateus nos prepara para a grande revelação de que o reino de Deus não se limita a um povo, mas se estende a todos, e que o Senhor, ao voltar, estabelecerá um reino eterno, abrangendo todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. O Cristo prometido no Antigo Testamento veio e anunciou o reino de Deus. No entanto, os judeus não creram, rejeitaram o Senhor e, por consequência, o reino foi estendido aos gentios, enquanto Israel se espalhou pelo mundo. Mas isso não é o fim da história. A palavra de Deus nos garante que quando o Senhor Jesus voltar, Israel será restaurado. Agora surge uma pergunta importante: por que os judeus rejeitaram o Senhor? A resposta é simples: porque Jesus não era como os judeus esperavam. Os judeus tinham em mente o Messias guerreiro que estabeleceria um reino terreno imediato, libertando-os do domínio romano. Porém, o Senhor veio primeiro como cordeiro que tira o pecado do mundo e não como um líder militar. Isso nos leva a uma questão séria:
Como estamos enxergando o Senhor? Será que o reconhecemos conforme as Escrituras ou criamos uma imagem dele baseada em nossas próprias expectativas? Muitos idealizam um Jesus que apenas cura, apenas manifesta bondade e tolera tudo, mas essa não é a verdade bíblica. Foi justamente essa visão distorcida que levou muitos judeus do primeiro século a rejeitarem o verdadeiro Messias. Eles esperavam um líder moldado às suas expectativas, mas erraram terrivelmente. Não podemos cometer o mesmo erro, isso é perigoso. O verdadeiro Cristo não se ajusta ao gosto humano, mas cumpre exatamente o que foi revelado no Antigo Testamento. Compreender esse cenário nos ajuda a enxergar com mais clareza os acontecimentos e ensinamentos do Novo Testamento. Então, ao estudar o Evangelho de Mateus, tenha em mente esse pano de fundo histórico e prepare-se para crescer ainda mais no conhecimento do cumprimento das promessas de Deus. Amém? Se esse estudo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo que mais chamou a sua atenção e compartilhar com mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Combinado? Que o Senhor continue abençoando sua caminhada na fé. Fique na paz e até a próxima. Aleluia!